Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Base Matemática. Tudo bem com vocês? Vocês não estão me vendo porque sem querer eu acabei inventando uma fórmula aí de invisibilidade. Ou será que não? Aí, né, eu tô vendo aí, né, se eu consigo fazer as contas para voltar ao normal. Mas não se preocupa não que hoje tem como ter uma aula normal, tá? É só vocês verem só o quadro, beleza? Beleza, gente? Era brincadeira. E hoje nós vamos estudar uma matéria muito... Pronto, tá aqui. Pronto. Então hoje nós vamos estudar sobre critérios de divisibilidade, que é uma coisa que todo mundo deveria saber, porque isso ajuda muito nas contas de divisão, né? Porque imagina só, você começa a dividir 1949 por 9, chega lá no final dá errada a conta e você não sabe por que foi, tá? Então, espero que vocês curtam a aula de hoje, tá? E antes que eu me esqueça, dá essa forcinha aí, gente. Se inscreve no nosso canal, dá esse like, comente, compartilhe, tá? Compartilhe com aquelas pessoas que devem estar precisando, porque estamos passando por uma pandemia aí e muitas pessoas estão necessitadas de assistir essa aula, né? Principalmente alunos do 6º ano, tá? Lembrando que esta aula é destinada para alunos do 6º ano, mas também é para você que está estudando para concurso, quer revisar, nunca estudou matemática direitinho, tá? Então já se inscreva aí, ativa o sininho e fiquem aí com esta super mega aula. Valeu, gente. Vou desaparecer de novo, olha. Tá vendo? Vocês não estão me vendo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos estudar, né, critérios de divisibilidade, que são regras ou critérios, como o próprio nome diz, né, que você usa para dividir antes de dividir um número por outro, você vê se essa divisão vai ser exata, certo? Então este critério serve basicamente para isso. E o primeiro critério que nós vamos estudar é o critério de divisibilidade por 2. Então, se liga aí. Vamos lá, né? Divisibilidade por 2. Inicialmente vamos dizer por 2, né? Sim, nesta aula eu não comentei, mas nessa aula nós vamos dizer divisibilidade por 2, por 3, por 5, por 9 e por 10, beleza? Existe também divisibilidade por 7, por 11, por 12, certo? Mas não é muito utilizado não. Ok? Então, por 2 é o seguinte, para um número ser divisível por 2, ou ele ser dividido por 2, isso só vale para números par, ou números pares, certo? Um número para ser dividido por 2, ele precisa ser par. Por exemplo, aqui, os números que são divisíveis por 2, então é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e por aí vai, tá, gente? Número par. Lembrando, o que são números pares? São números que terminam com 0, 2, 4, 6 e 8. Todos esses números que terminarem com 0, 2, 4, 6 e 8 são considerados números pares. Então, por exemplo, o número 101. Eu posso dividir o número 101 por 2? Rapaz, poder eu posso, só que não vai ser uma divisão exata. Por exemplo, 101 dividido por 2 vai dar 50, porque 50 vezes 2 dá 100 e sobra 1. Então, esse número 101, ele não é par, então logo ele não é divisível por 2. Mas o número 100, como ele termina com 0, eu posso dividir por 2, porque aqui vai dar 50. 50 vezes 2 dá 100 e resta o 0. Então essa divisão é exata, ok? Então terminou com 0, 2, 4, 6 e 8, o número é par, e ele pode ser dividido por 2. Tranquilo? Agora vamos ver a divisibilidade por 3. Vamos lá, agora nós vamos ver a divisibilidade agora por 3. A divisibilidade por 3. A por 2 nós vimos que é fácil, né? O número precisa ser par. Mas a por 3
não tem a ver com o final do número, tem a ver com a soma dos algarismos. Ó, o número só pode ser divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um múltiplo de 3. Professor, não entendi nada. Eu não entendi o que ele falou. Assim, Cristian, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu pegar aqui o número, vamos supor aqui o número 102. Se eu dividir 102 por 3, será que isso dá uma divisão exata? Por essa regra, o que é que eu faço aqui? O que é que eu faço? Eu faço o seguinte, olha, presta atenção. Eu vou somar todos os algarismos que compõem o 102. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, somar 1, que é esse primeiro algarismo, mais o segundo algarismo, que é 0, mais o terceiro algarismo, que é 2. Ou seja, 1 mais 0 mais 2. Isso aqui dá igual a 3. Opa, 3 nós já vimos na aula de múltiplos, que 3 é múltiplo de 3. Se você ainda não assistiu a aula de múltiplos, aqui embaixo eu tenho um link na descrição, tá? Então, se você não assistiu a aula de múltiplos, nem a aula de divisão, é bom você assistir, beleza? Então, tranquilo, né? Sei lá, será se o número 47 não, vamos pegar outro número aí, 52. Será que o número 52 é divisível por 3? Aqui nós já vimos que é. Eu posso até provar para vocês, é só fazer o seguinte, ó. Se eu dividir o número 102 por 3, isso aqui tem que dar uma divisão exata. Tem que dar uma divisão exata. É só dividir aqui, ó. 1 não dá para dividir por 3, então junta com 0 aqui, ó. 10 dividido por 3, isso aqui vai dar 3. Multiplica agora, 3 vezes 3 dá 9, então eu vou pegar aqui, ó. Subtrai, né, ó. 10 menos 9 dá 1. Opa, o resto é menor do que o divisor, então o que eu faço, ó? Baixo o 2. Totaliza 12. 12 dá para dividir por 3? Dá. Que dá 4. 4 vezes 3, 12. Divisão exata, beleza? Então dá para... O 102 é divisível por 3. Lembrando, um número é divisível por outro quando o resto é 0. Então, como eu falei ainda há pouco, será que o número 52 é divisível por 3? Para saber isso, o que você faz? Soma os algarismos. Vou somar aqui o 5 com 2. Então, ó, 5 mais 2, isso é igual a 7. Opa, 7 é um múltiplo de 3? Você vai ver que não é, né? Porque os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, por aí vai. Então, já viu que o 52 não é divisível por 3. Se você quiser, eu posso até provar para você, ó. Para ser divisível, o resto tem que ser 0, né? Então, olha, 52 dividido aqui por 3. 5 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Subtraindo aqui, isso aqui dá 2. Opa, o resto é menor do que o divisor, então até aí tá certo. Então o que eu faço? Baixo esse último algarismo, que é 22. 22 dá para dividir por 3, né? É só encontrar um número que vezes 3 dá próximo de 22, que vai ser 7. 7 vezes 3, 21. Resto, 1. Opa, não deu uma divisão exata. Então, eu posso dizer que o 52 não é divisível por 3. Ok? Vamos ver só mais um aqui, só mais um exemplo agora, só mais um. Vamos pegar outro número aí, vamos pegar o, sei lá, 231. Será que esse número aqui ele é divisível por 3? Antes de fazer a conta, antes de dividir, começar a dividir, faça esse teste, esse critério aqui de divisibilidade. Então, faça o seguinte, some os algarismos. Então, eu vou somar aqui 2 mais 3 mais 1. 2 mais 3 mais 1. Somando 2 mais 3 mais 1, gente, esse aqui dá 6.
E 6 é um múltiplo de 3, né? 6 é um múltiplo de 3. Então, neste caso, 231 também é divisível por 3. Então, tranquilo. Até aí, beleza. Se você faça o seguinte, divida aí 231 por 3, essa divisão é exata. Show? Já vimos divisibilidade por 2, por 3, agora nós vamos ver divisibilidade por 5. Vamos lá, divisibilidade por 5. Gente, se você ainda está com dúvida, preste atenção. O que é um critério de divisibilidade? É uma regra que antes de você calcular a divisão, você executa essa regra para saber se a divisão vai ser exata. Por exemplo, se eu quero saber se um número, por exemplo aqui, vamos supor, o número, como eu coloquei ainda agora, o número 101, né? Eu botei aqui, pronto, o número 101. Será que a divisão do número 101 por 5 é exata? Será que se eu dividir 101 por 5, essa divisão vai ser exata? Pelo critério de divisibilidade por 5, ele diz que não. Por quê? Para um número ser divisível por 5, ele precisa terminar com 0 ou 5. Toda vida que eu vou gravar, os infernos dessas motos começam a passar. Então é o seguinte, ó, ele precisa terminar com 0 ou 5. 101 terminou com 0 ou 5? Não, terminou com 1. E de fato, se você for dividir aqui, eu vou fazer bem aqui no cantinho, ó. 101 dividido por 5 dá o quê? Isso aqui, se eu não me engano, dá 2. 2 vezes 5 dá 10. 10 menos 10, 0. Baixa 1 aqui, né? 1 dividido por 5 não dá, né? Então dá 0. Então aqui vai dar 0, 0, ó. Sobra 1. Ou seja, essa divisão não é exata. Então não dá para dividir, certo? 101 não é divisível por 5. Então, quais são os números que são divisíveis por 5? Gente, os números são os números que são divisíveis por 5 são aqueles que terminam com 0 ou 5. Então, quem são? São eles, olha. Quem são esses números? É o 0, sim, 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e assim por diante. Ah, professor, o 100 é divisível por 5? É, não termina com 0? Então, professor, 1 milhão e 10 termina com 0? É divisível por 5. Tá? Não tem vexame, tá? A critério de divisibilidade 2 e 5 são super fáceis, né? Tranquilo? Agora nós vamos ver o critério de divisibilidade por 9. Opa, gente, vamos lá, ó. Vamos continuar aqui. Nós já vimos divisibilidade por 2, por 3, por 5. Agora nós vamos ver por 9, certo? Por 9 é bem parecido com a do 3. Se você memorizou a divisibilidade por 3, a do 9 é quase a mesma coisa. Lembra que o 3, o número para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3. A do 9 é a mesma coisa. Para ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 9. Ok? Então, por exemplo, quais são esses números? Ó, os números são divisíveis por 9, é simples, tá, gente? Vamos pegar um aqui, sei lá, vamos pegar o 27, por exemplo. Número 27. Se eu somar aqui, ó, o 27 por quê? Porque se eu somar 2 mais 7, isso aqui dá 9. Acabou-se. Se você dividir aí 27 por 9, vai dar 3. Né? 3 vezes 9 dá 27. Vamos pegar outro número aqui. Deixa eu ver. 54, por exemplo. 54 também, né? Ó. Você pegar 54, ó, soma aí 5 mais 4, vai dar 9.
Ixi, professor, sempre dá 9? Não, tem uns casos que não dá 9 não. O número 99, por exemplo. Pronto, número 99. O número 99 é divisível por 9. Por quê? Porque se você pegar o 9 mais o 9, isso aqui dá 18. E 18 é um múltiplo de 9. Certo? Você pode sair aí, por exemplo, eu vou pegar outro número aqui, um número grande, por exemplo. Vou pegar, sei lá, 200 e... Chega, meu Deus, 200... Número grande assim, né? 16, pronto, 216. É só somar os algarismos, tá, gente? 2 mais 1 mais 6, isso aqui dá 9. 2 mais 1 mais 6, isso aqui dá 9. Então esse número é divisível por 9, porque deu um múltiplo de 9, certo? Então observe que é simples. Se você memorizar, usar esses critérios de divisibilidade, você vai se dar bem aí, certo? Você vai se dar bem. Por quê? Porque não precisa você fazer a conta para saber se ela vai estar certa ou não. Tá? É como se fosse um trailer de um filme. Você faz, primeiro usa o critério, usa a regra, para depois dividir. Mas professor, por que eu tenho que aprender isso? Porque daqui a 2 aulas, tá? Vai vir a aula de números primos e depois vem a aula de decomposição em fatores primos. Vixe Maria, pelo nome já assusta. Na aula de decomposição em fatores primos, você tem que saber usar o critério de divisibilidade e tem que saber o que é um número primo. Então perceba aí que uma escadinha aí, se você come mosca em uma aula aí, você vai ter dificuldade na outra, certo? Agora vamos ver o critério de divisibilidade por 10. Vamos lá, minha gente, bem pertinho, hein? Divisibilidade por 10 é fácil demais. O número só é divisível por 10 quando ele termina com 0. Isso por quê? Porque a divisibilidade por 10 não é novidade para ninguém que 2 vezes 5 é 10. Então, para um número ser divisível por 10, ele tem que ser divisível por 2 e 5 ao mesmo tempo. Então, se eu juntar a regra do 2 com a regra do 5, forma 0, né? Então é o seguinte, gente. Quais são os números que são divisíveis por 10? É o 0, é o 10, é o 20, é o 30, é o 40, é o 50, 60, 70 e assim por diante. Tá? Todos esses números aí são divisíveis por 10. Por quê? Porque eles terminam com 0. Se eles terminam com 0, então eles podem ser divisíveis por 10 facilmente. Tá? Então qualquer número que terminar com 0 é divisível por 10. Ah, professor, então o número 230 é divisível por 10? É sim, é divisível por 10. Por quê? Porque ele termina com 0. Tranquilo? Terminou com 0, o número é divisível por 10. Não pensa nem duas vezes. Tranquilo? É o seguinte, agora nós vamos ver umas 3 regrinhas, umas 3 critérios que não são muito utilizados, que é o critério de divisibilidade por 4, por 8 e por 11. Eles não são muito utilizados não, mas como essa é uma aula curta, dá tempo da gente colocar, tá? Mas se você quiser parar por aqui, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Porque o critério de 4 por 8 e por 11 são um pouco utilizados. Existem vários outros critérios, tá, gente? Tem critério por 13, tem critério por 12, por 15, tá? Da onde que tu tirou isso? Mas esses são os principais, certo? Sem esses critérios não tem como você aprender decomposição em fatores primos. Então nós vamos ver aqui critério por 4, por 8 e por 11 e a gente finaliza. Então, como eu falei para vocês, né? Nós vamos ver a divisibilidade por 4. Então é o seguinte, eu falei para vocês que não é um critério muito utilizado, mas é bom ver, né? Simplesmente porque 4 não é um número primo, enfim. Seguinte,
números que são divisíveis por 4 são números que eles terminam com, ou terminam com 00, ou os dois últimos algarismos é um múltiplo de 4, certo? Por exemplo, um exemplo aqui, vamos pegar aqui o número, vou pegar aqui o número 412. 412 é um número que é múltiplo é divisível por 4? Por que, gente? Por quê? Porque se você pega aqui os dois últimos algarismos, é 12. E 12 é um múltiplo de 4. Então, por isso que o número 412 é divisível por 4. Vamos ver outro número aqui, tá? Outro exemplo. Peguei o 412, vamos pegar aqui o 400, né? O 400 é divisível por 4, tá? Vamos fazer assim. Pronto. Quais são os números que são divisíveis por 4? São números que terminam com 00 primeiro, né? Ó, é 100, é 200, é 300, é 400, assim por diante. É o 1000, porque o 1000 termina aqui com 2 zeros, né? Ó, 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros. É qual? Qualquer número que termina com 2 zeros no final, tá? Mas também tem aqueles números que terminam com múltiplos de 4, certo? Que os dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4. Como eu acabei de citar para vocês aqui. Vamos pegar o número aqui, sei lá, 548. Por exemplo, 48 é um múltiplo de 4. Então, este número aqui, ele é divisível por 4. Certo? 48, né? 48, porque 48 é o quê? É 4 vezes... Peraí que eu buguei. 4 vezes 12, né? 4 vezes 12, tá vendo? Não, 4 vezes 12. Outro número aqui, vamos supor, sei lá, sei lá, 624, né? Ó, 24 é um múltiplo de 4. Então, é divisível por 4. Então, vimos aí, ó. Existem infinitos, tá? Milhares, milhares de números que são divisíveis por 4. Lembrando, o número é divisível por 4 quando ele termina com 2 zeros ou quando os dois últimos algarismos formam um número múltiplo de 4. Beleza? Vamos ver agora por 8. Divisibilidade por 8. Vamos lá. Divisibilidade por 8, gente. É parecido com a do 4, tá? É quando o número ou ele termina com 3 zerinhos, certo? Que é o caso de, vamos supor aqui, 1000, 2000, 3000, 4000 e por aí vai, né? Ó, 1 milhão, certo? Terminou com 3 zerinhos, é divisível por 8. Ou quando os 3 últimos algarismos, botei aqui, tá? Quando os 3 últimos algarismos resultam em um múltiplo de 8. Como por exemplo, vamos pegar aqui, ó, 1008. 1008 não, bota 1008 vou pegar aqui 2008, né? Ó, os 3 últimos algarismos é 008. Só que 008 é 8. E 8 é um múltiplo de 8, né? Beleza. Outro número aí, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Isso mesmo, ó. Eu posso pegar aqui, sei lá, 4080. Pronto, 4080, ó. Os 3 últimos números é um múltiplo de 8. Então é divisível por 8. Acabou-se, certo? Como eu falei, né, esse critério é pouco usado, mas ele é útil, é bom saber, tá? Então, lembrando, divisibilidade por 8, terminou com 3 zerinhos, é divisível por 8. Terminou, os 3 últimos números formam, os 3 últimos algarismos formam um múltiplo de 8, é divisível por 8. Tranquilo? Agora, só para finalizar, vamos ver a divisibilidade por 11 e a gente encerra. Show? Vamos lá, né? Vamos ver nosso último critério, que é a divisibilidade por 11.
No último, que foi por 8, eu esqueci de colocar um 8 aqui, tá? Mas era 8 o outro. Então aqui, ó, divisibilidade por 11. O que eu faço? É muito grande, eu vou explicar aqui com um número, tá? Para vocês não se enrolarem. Eu somo primeiro os algarismos que estão nas posições ímpares. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o número 902. O que eu vou fazer aqui? Ó, presta atenção. Eu vou somar os algarismos que estão nas posições ímpares. Quem são? 9 e 2. Ó. Primeira, segunda e terceira posição. Então o que eu faço? Ó? Eu tenho que somar aqui o 9 mais o 2. E depois subtraio os algarismos que estão na soma nas posições pares. No caso aqui só tem um 0, né? Só tem uma posição par. Isso aqui, gente, vai dar 11. Opa, deu 11. Se deu 11 é porque é um múltiplo de 11, né? 11 é um múltiplo de 11, claro. Que é 11 vezes 1. Então este número aqui, ele é divisível por 11. Certo? Não entendeu ainda? Vamos ver outro aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, o número, sei lá, deixa eu colocar aqui. Pronto. 3.201. Será que esse número ele é divisível por 11? O que você faz? Repito, você soma os algarismos que estão na posição ímpar, né? No caso 1, 2, 3, 4. Você vai somar esse com esse aqui. 3 com 0, depois o 2 com 1, em seguida subtrai. Assim, ó, olha, presta atenção. Você vai pegar o 3 mais 0. Depois você subtrai. Você soma aqui no caso, ó, 2 mais 1. Isso aqui dá 3 mais 0, dá 3. 2 mais 1, dá 3. Então o que você tem aqui? Você tem 3 menos 3, que vai dar 0. 0 é um múltiplo de 11? É. Por quê? Porque 11 vezes 0 é 0. Então neste caso também dá para dividir o 3.201 por 11. Tá? Professor, não acredito que isso dá certo não. Tá, ó. Vamos fazer o teste aqui, vamos dividir, ó. Vamos pegar aqui esse 3.201, vamos dividir por 11 para ver se dá certo. Fazer um traço aqui, ó, olha. Olha, 3.201, vou dividir isso aqui por 11. 32 dividido por 11 dá 2, né? 2 vezes 11 dá 22. Subtraindo aqui 2 menos 2 dá 0. 3 menos 2 dá 1. 10, né? 10 é menor do que 11, então até aí a conta está certa. Então o que eu faço? Baixo o zerinho. Beleza, né? Então 100 dividido por 11 dá 9, porque 9 vezes 11 dá 99. Falta uma ovelhinha por rebanho de Deus. Glória a Deus. Então olha aí, ó. Temos aqui 100 menos 99, isso aqui vai dar 1. 1 ainda é menor do que 11. Tranquilo, o que a gente faz? Subtrai aqui, ó. Ou subtrai não, ó. Está errado. Tem que descer o 1. Dá 11, ó. 11 dividido por 11 dá 1. 11 vezes 11 dá 11. 0. Tá? Beleza, né, gente? Então vimos aí, ó. Resultado aí 291. Isso quer dizer que 291 vezes 11 dá 3.201. Beleza? Então este é o critério de divisibilidade por 11. Tá? Vocês podem pesquisar aí na internet, aí tem vários. Tá? O que eu quero que vocês memorizem aí é a divisibilidade por 2, por 3, por 5 e esses três aí são primordiais, né? E por 10, tá? Esses critérios de divisibilidade tem que estar na cachola. Tranquilo, gente? Então, ó, na nossa próxima aula nós vamos estudar números primos, beleza? Então, o que vocês tiverem dúvidas, sugestões, por favor, coloquem em nossos comentários. Isso vai ajudar muito a melhorar nossos vídeos, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe aí seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma aula,
Beleza? Então até a próxima aula de números primos. Valeu, gente. Um abraço.